Small caps é maior risco? Primeiro é uma lenda, né? Eu vou te dizer, risco de governança, quem teve problema? Sim. Petrobras, com Lava Jato, Vale com recentemente Americanas, IRB, olha quem era sócio do IRB, Itaú e Bradesco. Sim. Passou na cara deles, né? Quem viu? Ninguém viu. Conselho de Administração, JBS com problema de, né? Ele sabe os problemas todos. Então Braskem com os problemas todos. Quer dizer, você tem muito mais problema em empresa grande, evento, do que em empresa pequena. E quando tudo bem, você tem empresa pequena também, como foi CVC, mesma coisa, né? Agora, sim, o impacto de uma empresa grande é muito maior que uma pequena, né? Você tem lá uma empresa que vale 300 bi, você perde 10%, é 30 bi, né? Então, assim, todo o mercado vai tomar um impacto de 30 bi. Um small caps de 4 bi, você perde 10%, são 400 milhões. Olha a diferença, 30 bi. Então, assim, as carteiras são mais impactadas porque você tem mais large cap e o impacto é tanto ou mais relevante que as small caps, né? Prezados, estamos aqui mais uma semana de O Fundo do Baú. Eu, Pedro Barbosa, host do podcast, e meu amigo de sempre, Marcos Saravalli. Tudo bom, Marco? Bem melhor agora, né? Começando mais um Fundo do Baú, com a presença hoje ilustre, né? Hoje talvez a nossa estrela máxima presente aqui hoje. Muito especial. Muito obrigado pelo convite de sempre. E hoje a gente vai bater um papo muito enriquecedor, sobretudo focado em investimentos de longo prazo em ações, né? E um dos pontos principais hoje é a experiência. Vamos ter aí várias passagens de ciclo, a gente estava conversando um pouco antes aqui, conseguiremos aprofundar bem. Mas vamos deixar ele se apresentar, né, Marco? Vamos. Werner, é um prazer enorme ter você por aqui hoje, muito gentil pelo tempo, pela disponibilidade. Sempre a gente fala parabéns pelo trabalho, né? Pela seriedade, pela transparência. E hoje a gente vai falar aqui com o CIO, né, da Trígono, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a gestão. E a gente, antes de começar, acho que temos uma novidade recente, né, da Trígono, que eu queria já aproveitar o espaço aqui no podcast e pedir para o Werner Roger nos apresentar aqui tudo o que está acontecendo de novidades dentro da Trígono aí, né? De novo, muito obrigado pela presença. Marco, Pedro, eu que agradeço, né? Estamos aí, primeira oportunidade, né, no Fundo do Baú, acho que mais uma iniciativa aqui, né, vocês, né, com a BMC também transmitindo, né, e ficando disponível aí para esse podcast sendo gerado. Então, para a gente é um momento que a gente até comenta na resenha, né, que está saindo essa semana, é um trígono perfeito, né, conjunção dos planetas, que nós pegamos momento de mercado onde a expectativa é queda de taxa de juros, né? Quase, não sei se está precificado, totalmente precificado, mas vai acontecer, né? Que eu acho que é o grande elemento que vai destravar um pouquinho o mercado, principalmente das small caps, né? Que já está acontecendo. E uma parceria com a BB Asset, né? Que foi realmente espetacular para nós. Foi um processo que começou em outubro do ano passado, né? A BB Asset contratou a UBS, né? Que é o parceiro deles, Banco de Investimento, para selecionar uma gestora que fizesse viesse de encontro com que a BB Asset queria, né? Mas olhou a qualidade do time, a experiência, os processos, tecnologia, controles, quer dizer, não é só o que performou bem, sim, mas houve muitos outros elementos que foram associados e também quanto que fazia sentido em fazer essa parceria com a BB, né? Se realmente trazer valor, mais do mesmo não importa, não interessa. Então nós fomos o primeiro colocado, selecionado entre 175 gestoras no Brasil de renda variável. E deu certo, né? Porque às vezes o primeiro, a gente não tem interesse, deu certo. Então o processo aí que demorou 9 meses, basicamente, uma gravidez, né? Não foi Nasceu, um parto, né? não foi Nasceu. assim, não teve problema, foi realmente processo normal, né? De fazer uma instituição, né? Com um banco público, né? Um banco realmente estatal, mas de economia mista, mas passamos aí em todos os crivos e aí vai coincidir um momento favorável ao mercado. Então para nós muda o jogo, né? Muda o jogo e o momento coincide. Podia estar tudo ruim, né? Puxa vida. Essa parceria veio numa hora errada, né? Mas veio na hora boa. Como a gente teve experiência com o Nordbank em 2008, né? Que foi a pós-crise, né? Fundo soberano. Tá até contando um pouquinho da história. Sim. Que eu já passei por esses processos. Então eu fui o primeiro gestor contratado pelo Fundo da Soberana Noruega. O mandato foi concedido em dezembro de 2008, né? Eles venciam em 2009, naquele momento que a economia estava saindo, né, da crise da subprime. Então foi excepcional o retorno que eles tiveram. Depois, a gente também iniciou um processo com a Endowment de Harvard, né, que é a maior
endowment americana, era e ainda é. Foram 32 gestoras no Brasil que eles selecionaram para uma estratégia de small caps. O Nord era né, small caps, mas foi o primeiro mandato de qualquer tipo de estratégia. E depois de 2 anos nós fomos o único selecionado por Harvard para fazer uma gestão também com eles no Brasil, cujo mandato era small caps. Então, assim, agora é o terceiro, né, maior gestor da América Latina, né? Então, para nós foi um prazer ter assim o maior fundo soberano do mundo, né, a maior endowment americana e agora a maior asset brasileira. Então, nosso trígono, né, trígono perfeito. Então, assim, acho que é um momento muito, muito positivo para nós. Então, realmente estamos muito animados. O pessoal do BB também está, né, o banco também, porque passou pelo próprio banco, né, pela presidência do banco, pela diretoria. Então, não foi a asset, mas passou também pelos crivos do banco. Tá? Então, um momento muito, muito importante para nós. Muito bom. E uma das coisas que deve ter ajudado muito, né, Werner, foi a questão de vocês serem uma asset bem completa. Sim. Você passa entre renda variável, previdência, crédito privado. Como que é gerir isso tudo? A gente sabe quando é uma asset bem completa, assim, você tem que ter várias frentes, porque você vê às vezes assets específicas que também já tem um capex muito grande, já tem algo muito grande, às vezes específico para um ponto só para renda variável. E para ser uma asset bem completa, como que é gerir isso tudo? Então, a gente começou, né, a estratégia foi em outubro de 2017, né, quando a asset foi criada. Então, com, né, o Frederico Mesnick, o Fred, né, nosso sócio, fundador, falou: Fred, nós vamos focar nesse momento, né, em small caps, que é um diferencial. Hoje, eu não sei se tem alguma outra gestora focada em small caps. Tem gestoras que fazem small caps, mas não é o principal. A nossa já nasceu com a estratégia de small caps como principal, porque eu vim de 9 anos fazendo small caps, mais experiência que eu tinha em crédito em bolsa, nós viemos com esse foco. Aí, depois nós tivemos a oportunidade de lançar fundos de previdência, né? Primeiro com o BTG, depois com o Icatu. E no Icatu, um pedido deles que fosse small caps. Então é o único fundo de previdência dentro do Icatu, né, da seguradora Icatu, que tem a estratégia principal de small caps em previdência, né? E o outro fundo, né, o Prev 70, que é 70% de ações também. Não é uma exigência, mas é o que a gente faz. Né? E a gente foi alargando o espectro de produtos com o Horizon Microcap. Então temos um fundo Microcap com valor abaixo de 3 bilhões. Lançamos o ETF Neutrig 11, que está batendo aí o índice Small Caps, larga margem, batendo o Bovespa com larga margem. Então nós criamos com a Teva, que é a empresa que faz os ETFs, criamos a metodologia, o gestor não tem nenhuma ingerência. Aqui assim, a estratégia é essa, né? O ETF vai ser assim, né? E realmente foi muito interessante porque ele está batendo o índice. Então, o que ele se propôs, ele está realizando, né? E agora, depois nós lançamos o fundo de crédito, né? Tá conversando com o Saravalli. Então, o nosso fundo de crédito, na realidade, nossa renda fixa, por enquanto, é crédito, é empresa. Então, a Trígono é uma gestora focada em empresa e não multimercados, né? Fazer né, estratégias de derivativo. Não, a gente não usa derivativo, exceto para algum hedge, mas muito pontualmente. Mas também com outra coisa diferente, que vai ter empresas de América Latina dentro desse fundo de crédito. Então, 20% dele pode ser investido em empresas do México, da Colômbia, do Chile, né? Eventualmente pode surgir uma oportunidade em outro país, mas 20%. E você pode investir, né, isso não aconteceu ainda, mas vai poder investir nesse fundo em dólar, né, bons latino-americanos, dólar mais 6, dólar mais 7, dólar mais 8, né, aí é crédito. Né, ou você tem, não, eu quero pegar o rendimento desse bonde da Petrobras, mas não quero tomar o risco dólar. Você consegue fazer, aí você faz o hedge, mas rendendo mais do que rende uma debênture da Petrobras no Brasil. Né, mesma coisa com outros papéis. Ou isolar o dólar e ficar só com o retorno e misturando o Brasil com a América Latina. Então, é outra novidade nossa, né? E a BB Asset vai nos trazer, digamos, chama-se seed money, né? Aquele dinheiro inicial para você começar o fundo, porque às vezes o fundo é pequeno, você não consegue remar, né, com a arrebentação. Uhum. Então a gente traz essa novidade. Então a Trígono basicamente é uma gestora focada em empresas, né, que é o nosso principal, digamos, produto, né? Com foco em small caps, não que a gente não faça outras empresas, que a gente olha tudo, né? Sim. Foco em small caps e com crédito também basicamente, né, Brasil, mas também olhando dentro de América Latina, oportunidades que existem, excelentes oportunidades no México, né? O Marcelo, né, o Peixoto,
Ele trabalhou 10 anos no Santander, nessa área, né, de Latam. Os últimos 3 anos no Chile, então conhece bem o mercado latino-americano. Né, então a gente está meio apto já para começar a buscar os papéis que ele conhece, que a gente acaba acompanhando. Então, basicamente, é o nosso diferencial, né? Empresas, small caps e crédito. Só para reforçar o ponto assim, e deixar registrado por que small caps, né? Acho que a gente sempre pergunta. Eu acho que tem um lado, vocês como empreendedores também, para levar um diferencial, né? Acho que hoje é difícil ter, são poucas gestoras especialistas em small caps. Mas quando a gente olha para o retorno, acho que todo cotista está preocupado com o retorno a longo prazo. E até eu já vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar o caso da Ferbasa, que a gente tem uma paixão em comum, né? Talvez tenha sido um dos melhores retornos da bolsa da B3 toda nesses últimos 20 anos, né? Que a gente talvez não encontra. né? É fato, Primeira né? Ferbasa, segunda Unipar. Então, e aí já respondendo um pouco a pergunta, né? Mas só para responder aqui, né? Por que escolher small caps? No longo prazo, a pergunta ela tende a compensar esse risco, que a gente sabe que também é um risco adicional por menos liquidez, enfim. Então, né, a gente fez até umas apresentações, umas podcasts, né, das 7 lendas, né? Então, assim, a questão que small caps é maior risco, primeiro é uma lenda, né? Eu vou te dizer, risco de governança, quem teve problema? Sim. Petrobras, com Lava Jato, Vale com recentemente Americanas, IRB, olha quem era sócio do IRB, Itaú e Bradesco. Sim. Passou na cara deles, né? Quem viu? Ninguém viu. Conselho de Administração, JBS com problema a gente sabe os problemas todos. Então Braskem com os problemas todos. Quer dizer, você tem muito mais problema em empresa grande, evento, do que em empresa pequena. E quando tudo bem, você tem empresa pequena também, como foi CVC, mesma coisa, né? Agora, assim, o impacto de uma empresa grande é muito maior que uma pequena, né? Você tem lá uma empresa que vale 300 bi, você perde 10%, é 30 bi. Né? Então, assim, todo o mercado vai tomar um impacto de 30 bi. Um small caps de 4 bi, você perde 10%, são 400 milhões. Olha a diferença, 30 bi. Então, assim, as carteiras são mais impactadas porque você tem mais large cap e o impacto é tanto ou mais relevante que as small caps. Né? Então, nós avaliamos, né, vários estudos, né, que você pode olhar, SP500, o Russell 3000, o Morgan Stanley, o próprio Jeremy Siegel, né, que tem lá o investimento no longo prazo. Você pode olhar qualquer, logicamente não é 1, 2, 3 anos. Quando você olha mais de 10 anos, 20 anos, as small caps elas batem qualquer índice de large cap que você puder comparar. No mundo, não é no Brasil não, estou falando no mundo, né? Até o que está olhando hoje, o SP 600, né, que é um índice do Standard & Poor's, ele comparando lá com o SP 500, né, que são as empresas maiores, ele bate 600 small caps contra 500 das maiores empresas. Né? Ele bate por 2% ao ano, né? Isso aqui em 20 anos. O Brasil, quando você olha a criação dos small caps no índice, em abril de 2008, né? até ontem, ou recentemente, ele teve um retorno de 110% e o Bovespa 60%. Né? Então, no longo prazo, as empresas menores elas têm um retorno maior. Por quê? Porque crescem mais. Upside. Não é assim. O que faz a empresa valorizar? Basicamente, o primeiro fator é crescimento. Logicamente, a qualidade, né? A geração de caixa. Uma empresa que cresce 5% ao ano e uma empresa que cresce 10% ao ano, tudo mais constante, qual empresa vai valorizar mais? Qual a chance de Petrobras dobrar de tamanho? Sim. E uma chance das minors, né? Nossas empresas de petróleo, dobrar de tamanho em 20 anos. Né? É óbvio que as menores, é a mesma coisa de mineração. Né? Vai a Vale dobrar de tamanho, vai brigar lá com a Anglo, com a BHP, né? Com a Rio Tinto. Uma Ferbasa vai brigar com quem? Com ninguém, né? Ela é pequenininha lá. Então, basicamente, small caps, ela tem essa vertente de crescimento, logicamente, com taxas de juros, que nós estamos vivendo agora. Não é que não cresce. Assim, a expectativa é que cresça menos. Né? Uma coisa é expectativa, uma coisa é fato. Né? Quando você faz também o fluxo de caixa descontado, que o pessoal usa a avaliação, maior os juros, né? Menor o valor presente quando você desconta esse fluxo a valor presente. Então, é um fator também de crescimento menor associado aos juros maior, teoricamente você tem menor valor, né? Mas também impacta as empresas grandes, né? Então, e outra coisa, né, que é importante é você arbitrar a má precificação, né? Se ninguém está olhando, eu sempre brinco assim, vai comprar uma Ferrari em São Paulo, né? Ou vai vender uma Ferrari em São Paulo ou lá em Botucatu. A chance de você ter uma distorção em Botucatu, ou para comprar ou para vender, é muito maior do que em São Paulo. Aqui está todo mundo olhando, né, um pouquinho para cá, para lá. Quando você vai num mercado onde ninguém está olhando, você vai encontrar coisas mais descontadas, mais baratas, para comprar ou para vender.
né? As ações é a mesma coisa. Quanto menos corretores estiverem olhando, menos, né, os influenciadores, né, estiverem olhando, recomendando, quanto menos o buy side estiver comprando, basicamente eu vou encontrar algo com oportunidade, né, de encontrar algo mal precificado. Pode estar sobreprecificado, às vezes por uma distorção também, mas 80% dos casos está subprecificado. Então, aí que nós vamos encontrar as melhores oportunidades. Por isso, nossa estratégia, né, maior retorno a longo prazo, risco, aí eu falo, o risco é você escolher errado. Se é small, mid ou large, né, não importa o tamanho. É o gestor, o investidor, né, aquele pessoa que investiu e escolheu errado. O risco está em você, e não na empresa. Né? A qualidade de você gerir, escolher bem, é que vai fazer a diferença, não é a empresa maior ou menor. Né? E a questão, né, do crescimento, que eu acho que é o principal vetor no longo prazo de crescimento. Então, e por isso, nós escolhemos a estratégia Small Caps. A minha vida corporativa, né, foram 25 anos de Seed, Chase, Citi, Western. A minha vida corporativa foi large cap, foi empresas grandes a vida inteira. Não tenho assim, nada contra. Né? E até por conhecer esse mercado das empresas grandes, né, eu tenho também digamos, o olho de olhar o mercado grande e o mercado pequeno, né? As empresas grandes e as empresas pequenas. E aí poder escolher, né? Aí a gente fala, selecionar o joio do trigo, né? É tudo igual. Mas basicamente marco é isso, né? Então, as oportunidades e a questão de má precificação desses ativos. Muito bom. E quando você fala de juros, é lógico que o tempo vai dizer, né? Mas tem algum momento que a gente fica mais confortável, menos confortável em aumentar, lógico, posição em ações, mas posição em ações small caps, porque talvez nesse momento também de juros muito altos, quando as ações estão mais baratas, né? Talvez estejam sofrendo por despesa financeira maior, enfim, mas também talvez estejam mais descontadas, né? Então, o mercado, ele antecipa. Sim, tá? sim. Você olha a Bovespa esse ano, olha o small cap subiu mais que o Bovespa, né? Os juros caiu? Não, os juros não caiu ainda, né? Mas a expectativa é que aconteça em breve. A gente não sabe se agora, provavelmente em agosto, né? Então a gente não sabe quando, quanto e a longevidade, né? E o processo. Então, assim, vai ser pequenas de 0,25, um espaçamento de 3 a 4 meses, ou de repente vai ser mais rápido e maior. Então a gente não sabe, ninguém sabe, né? Nem o Banco Central sabe qual será né, o tamanho desses juros. Quando a gente olha lá fora, eu não falei que small caps ou tecnologia de crescimento depende de juros. O que aconteceu? Lá o Fed aumentando juros, né? Pode fazer mais uma ou duas intervenções ainda. A Nasdaq subiu 35% esse ano. Pô, mas Nasdaq não é tecnologia, Nasdaq não é crescimento, né? O próprio S&P 500 subiu. Por quê? Porque o mercado já antecipou. O mercado já antecipou, ele já precificou. Então, na hora que caiu os juros, né? O mercado sabe que vai cair. A mesma coisa aqui, né? Eu também estava comentando com o Marco. Talvez o mercado esteja precificando, né? Já antecipando o movimento que vai acontecer, que a gente conhece bem no Brasil, né? Assim, sobe no boato, cai no fato, né? Todo mundo esperando, na hora que subir os juros, né? Eu vou realizar lucro. Subir não, cair. Então, de repente, cai 0,25 e aí o mercado cai no dia seguinte. Não sabemos, né? Mas já vi várias vezes, né, a expectativa de um balanço excepcional. Pô, a empresa vai soltar um balanço, vem, o que acontece? Cai. Porque todo mundo espera, não, eu vou vender na hora que sair o balanço, o mercado vai comprar. Só que você e a galera do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, do Palmeiras, todo mundo pensando em... O mercado, ele move, assim, coletivamente, né? É um nome feio que a gente fala, efeito manada, rebanho, digamos assim, coletivo, né? Então, poucas pessoas conseguem contrariar o mercado, né? O tal do contrário, né? Pô, eu não quero errar sozinho, né? Se eu errar com todo mundo, mesmo errando, ok. Agora, se eu erro sozinho, eu estou frito, né? Eu estou realmente em mais lençóis. Então, os gestores preferem errar com o mercado do que correr o risco de acertar sozinho e errar sozinho, né? Então, o mercado meio que age coletivamente, né? Então, bom. A expectativa é essa. Juros caindo, né? O mercado antecipa. Talvez o mercado já tenha precificado, antecipado. Né? Isso vai acontecer. Perfeito. E nesse tanto tempo, Werner, eu via lá que sua primeira formação foi engenheiro agrônomo. Como que o engenheiro agrônomo veio parar no mercado financeiro e, como você mesmo falou, passando agora já por vários ciclos. Então hoje você tem a consciência desse efeito manada, de que a small depois ela consegue ter também um crescimento maior do que as bigs depois, mas como que esse engenheiro veio parar no mercado financeiro ali, trazendo para, principalmente pessoa física, que não é fácil de trabalhar.
eu brinco, né? Eu sou um peixe fora d'água, né? Quantos engenheiros agrônomos vocês conhecem fazendo gestão, né? Mercado financeiro. Até tem. Se conhecemos algum engenheiro agrônomo. Porque geralmente eles não estão na cidade grande, né? Mas... Esse eu conheço. Eu conheço alguns. Tem. Só não fazendo gestão de mercado financeiro. Então, tem poucos, interior. né? Fazendo gestão, realmente são muito poucos, né? Eu, assim, além de ser minha formação, o engenheiro agrônomo talvez a profissão mais holística que existe. Que é holística? Porque você olha engenheiro, você olha botânica, você olha a parte de química, de fertilizante, clima, quer dizer, você tem construção, máquina, quer dizer, a engenharia agrônoma é período integral, né? Das 8 às 5 da tarde, né? E fora que você tem que estudar no final de semana, curso de férias. Então, assim, a engenharia agrônoma ela é muito, digamos, generalista, que a gente usa na trigo, né? Eu não quero analista que só faça um setor, eu quero analista que faça todos os setores, para ele ter um conhecimento um pouquinho de cada... Eu já fui analista, né, de sell-side, né? Então, eu só faço papel celulose, eu acho que é o melhor setor que tem. Se eu não conhecer o outro, né, eu acho que o meu setor é aquele, eu quero que o gestor compre o que eu estou recomendando. Então, eu falo, eu sou filho da crise. Por quê? Porque eu me formei em 81, 82 foram 2 anos de recessão, talvez os piores, né, nos últimos 50 anos, ou talvez da história do Brasil. E estamos num momento parecido com hoje, né? Surgiu, até o PT surgiu nessa crise de 81, 82, um momento onde o agronegócio, né, era literalmente a salvação da lavoura, né? Naquela época, como hoje, você vê a balança comercial, né? Eu vi agora o primeiro semestre de 80 bilhões, né, de exportação, né? Importou 7. Imagina se não fosse o agronegócio, o Brasil estaria com um rombo enorme nas suas contas, né? Com seus déficits, né, externos. E na época, o banco Chase Manhattan, que chamava-se na época Lar Brasileiro, que foi um banco que faliu, hipotecário, que o Chase comprou em 66 no Brasil, ele viu no agronegócio uma forma de você, digamos, mitigar ou talvez trazer negócio para o banco no momento de crise. Então eles contrataram, tinha lá um curso de crédito no Brasil, que era um dos centros de formação de crédito no mundo. O Brasil era o pessoal vinha de fora da aula aqui. Eu entrei num processo de seleção, onde cada turma de 16 trainees, 3 eram engenheiros agrônomos, né? Então, assim, 20% da turma tem que ser agrônomo. Então, abriram agência em Goiânia, Dourados, Itumbiara, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, né? Londrina, quer dizer, várias cidades aí do interior, do agro, né? Justamente para buscar o agronegócio. Eu entrei nesse processo, tinha que falar inglês, então era outro filtro, né? Porque o curso era todo dado em inglês. Prova, para MBA, todo mês você tinha que fazer prova, se não tivesse 7 era corte, se não tirou 7, tchau. Você era jubilado, né? E aconteceu, 3 da minha turma foram jubilados, né? Então, assim, por um acaso, né? Que é assim, um banco americano contratando agrônomos no momento de crise, onde o agronegócio despontou como um dos setores que estava realmente com boas perspectivas, né? Então aí que eu acabei passando por esse filtro, imagine a dificuldade. Eu tenho colegas de turma, né, que eu destaco, né, que é o Otávio Castelo Branco, do Pátria, né, um dos fundadores do Pátria, acho que eu não sei se ele é hoje o CEO do Pátria, foi da minha turma, foi o segundo melhor da turma. E assim, era uma turma de 16, eu fiquei em 8º lugar, fiquei ali bem na média, né, fiquei entre os 8. E o primeiro da turma foi o Guilherme Frering. Quem é o Guilherme Frering? O avô dele era o Azevedo Antunes, que era o dono da KM, né, que depois foi vendida para a Vale. E o Guilherme veio com uma carta de recomendação do Rockefeller, que era amigo do avô dele. Então aqui, ó, tem uma recomendação. E ele foi o melhor da turma, né? Então foram colegas nossos. Então o Guilherme, quando terminou o curso, ele levou 6 com ele. O Otávio depois foi trabalhar com ele, né? A KM abriu o KM Europa, o Otávio foi ser o líder da KM na Europa, que fizeram um negócio na Europa. Depois, né, eles venderam para a Vale e o Otávio saiu. Então, essa foi minha formação e essa foi a casualidade, né? Como é que o agrônomo caiu? Só que eu nunca fiz agronegócio. Eu fui para Goiânia, né? Depois fiquei em Goiânia, depois fui para Salvador, mas já fui porque se chama-se middle market no início, né? Onde Goiânia eu abri assim, sabe o que abri? Ia aprovar um crédito sem nada, fazer um relatório de crédito, mandar para o Rio de Janeiro, onde era aprovado, com um cara que não conhecia Goiânia, não conhecia agronegócio, né? Então nós fizemos 70 créditos sem nenhum default, sem nenhuma perda, né? Foi a minha história lá em Goiânia, depois fechou a agência,
Né? E é interessante também que um dos primeiros clientes do Chase Goiânia foi o grupo Jales, né? O Jales Machado, que a gente teve agora, né? Hoje Jales. Então eles foram os primeiros correntistas que inclusive passaram por nós, né? Pova Crédito em Goiânia. Então essa minha história, né? Ela realmente saiu totalmente daquele início, né? Eu já fui para o banco corporativo, crédito, fusões, aquisições, investimentos, então, mas foi uma casualidade, né? Então, foi essa minha história aqui no crise, recessão e o agronegócio salvando a lavoura, como é atualmente o nosso caso aqui. E a questão talvez me ajudou muito essa visão holística, né? De várias empresas, vários setores, me ensinou muito commodities, né? Porque eu basicamente o agronegócio está ligado a commodities. Como é que você faz sede, como é que você avalia. Salvador eu aprendi muito com cacau. Eu não aprendi cacau na faculdade, né? Mas aprendi muito em Salvador no tempo que eu fiquei. Fiquei um ano em Salvador com as trades de cacau. Super sofisticados. O pessoal tudo estudou em Londres. Né? Já olhava um clima. Tô falando em 86, o pessoal já tinha informação global de África, né? Que está acontecendo na Costa do Marfim, Camarões, Costa Verde, para fazer posições de hedge, né? Em Londres, de cacau. Então, para mim foi uma grande escola, Salvador. Especialmente o cacau que me ensinou muito, né? Já estava lá Ferbasa, já estava lá também, fui na lista Ferbasa, mas então a gente foi aprendendo na carreira. Eu falo fazendo, né? Tipo Nike, né? Faz, você aprende fazendo, né? A academia ensina, as escolas ensinam, o MBA ensina, o doutorado ensina, mas eu acho que o que ensina é a vida, né? A prática, e especialmente errando. Quando você erra, você não vai errar a segunda vez. Porque se você errar a segunda vez, você está fora. Game over, acabou o jogo. Dificilmente, um segundo grande erro, você vai ter a chance de permanecer no mercado. Mesma coisa com bolsa, né? Sim. O gestor errou, tudo bem. O cara errou a primeira vez, errou a segunda. O cara não vai errar a terceira, né? Talvez você não tenha a oportunidade de errar a terceira vez. E quando que você chegou na gestão, não só gestão, empreendedorismo, e também quando você fala assim, pô, o desafio do gestor ali também é muito grande. Você lidar com, a gente fala assim, eu tenho uma frase minha, e eu queria saber se você concorda ou não, mas assim, talvez o desafio seja muito mais com passivo do que com ativo, né? Porque o ativo ali a gente está avaliando as empresas, olhando para longo prazo, pô, não, isso aqui está muito longe do seu valor justo e tal, mas e o passivo te cobrando todo dia ali, né? Cota, enfim, como é que... Minha carreira, Marco, é até interessante, porque eu sempre investi em bolsa, né? Na hora que eu aprendi a analisar o balanço, lá naquele primeiro ano do Chase, né? Eu já comecei a investir em fundo de ações, que tinha o London Multiplique, que era o Lloyds com o Multiplique, e o Bozano, que tinha um fundo de ações. Quando eu vi que eu podia eu mesmo escolher minhas ações e comecei a comparar, puxa vida, minhas escolhas são melhores do que dos fundos. Então já em Goiânia, estou falando em 83, né? Depois em Salvador, depois em São Paulo, no crédito, os colegas em volta, né? Pô, velho, posso investir com você? Compra para mim. Então, desde o início, eu tive colegas de trabalho investindo comigo. Meu chefe investindo. E familiares, não, investe aí para mim. Só que não tinha, bom, era tudo no meu nome. E aí nós criamos até a gente conta essa história, em 92, né? Eu conheci meu sócio Fred em 89 no Chase, já tinha essa história, né? Ele falou, eu sou bookmaker, todo mundo tinha lá uma ação lá comigo, né? Eu comprei 500 Petrobras, compra 100 para mim. Ele é o que eu tinha lá, não tinha imposto de renda, não tinha controle, né? Então, em 92, nós fizemos um clube de investimentos, né? Chegou a ter 90 investidores, onde 70% era pessoal do Citi. Diretor, funcionário, chefe, quer dizer, muita gente do Citi. Logicamente, tinha compliance, né? Para observar se a gente não estava fazendo nada. Tipo, eu não podia investir em empresa onde eu era analista, tá? Sim. De informação privilegiada. No crédito, realmente tinha mais informações que o mercado. Né? Então, foi uma experiência com muita gente cobrando. Isso me abriu, Marco, essa história de 92, 95, me tornou bastante conhecido no mercado. Eu fui convidado pelo Salvador Cacciola, né? Cacciola, chama? Cacciola. Salvador Cacciola. A ser o Head de Research do Banco Marca, na época. Eu, no fim, eu não quis ir, mas eu tive o convite formal, porque eu fui indicado por alguém do Citi, que foi do Citi, não Fleury, que foi CFO da Credicar, estava lá como CFO do Marca. Eu fui convidado pelo Fator, como chama?
era o Head Research, para substituir a Lika Takahashi quando ela saiu, sim. né? Aí, mas depois o Walter Appel queria que eu fizesse Private Equity lá na Fator, eu não quis ir, né? E aí com isso também eu fui convidado para ir para o Sell-Side no Citibank, na corretora do Citi. Então, a minha mudança de vida, crédito, Corporate Bank, para Sell-Side, inclusive a última entrevista foi com o Monforte, né, que eu fui diretor de mercado de capitais, foi com ele, por causa desse clube de investimento, né? Aí eu fiz 4 anos de Sell-Side, 13 ações, 1 de bonds. Então, na verdade, eu já aprendi a lidar com investidores, familiares, amigos, chefes, né? Uma cobrança muito forte. Esse passivo é bravo. Sim. Investir dinheiro do teu irmão, da tua irmã, do teu amigo, né? Gente próxima, é duro, né? Quando você tem lá 80 mil investidores, você não conhece as pessoas, são CPFs, é uma coisa. Velho, o fundo não está indo esse mês, né? Vai subir. O que eu faço, né? Tiro agora, né? Então, a gente lidou com isso, né? Então, aí veio, imagina a cobrança de um Nord Bank, de um Harvard, né? Fundos de pensão que teve no Brasil. Esses passivos muito exigentes. Outra coisa, né, que foi interessante, quando eu saí do Citi, digamos da Western Asset, eu vou te comentar o empreendedorismo, né? Eu saí em outubro de 2007, né? Quando encerro a minha carreira corporativa e começo minha carreira de empreendedor na Victoire, né? Um pouco tempo depois, foi me oferecido na Socopa um clube de investimentos, né? Tinha um clube que tinha se encerrado lá, chamava-se Verbier. Então o Verbier já existia esse Verbier. Werner, você não quer investir, né, no clube? E aí, puxa vida, do clube, por que clube? Porque clube, quando você recebe JCP, você não paga imposto de renda, né? Uma vantagem, nenhum fundo. Quando você vende as ações, né, você não paga aquele 20 mil reais, né, de isenção. Sim. Ele fica lá dentro do clube. Fica lá, você isenta. Então, nas vendas, nas transações, você não tem imposto, só quando você resgata, né, você não. E a JCP, você recebe, né, mais. Aí eu resgatei lá o meu Citiprev, né, que hoje teria rendido 250%, o Verbier rendeu 1.200% nesse período. Se eu tivesse deixado meu dinheiro lá, multiplicou por 5 vezes o mesmo recurso que eu tivesse deixado com o Citibank para administrar, né, ou depois lá o Western. Aí, fundo de garantia, ações da Vale Petro, né, que era do fundo de garantia, então eu direcionei. Então, minha previdência está lá, no Verbier. Eu tenho também do Icatu, né, fiz uma portabilidade, e amigos que entraram, Family and Friends. Você só podia ter 50 pessoas, né? Depois esse clube acabou se transformando em ações, né, que é o Verbier. É o que deu origem ao fundo. Mas assim, então na realidade, a minha vida inteira, eu gerei com passivo, né, exigente, né, pessoas próximas. Depois esse passivo, né, na Victoire nós tivemos no máximo 400, digamos, CPFs investidores, né? Hoje nós temos 80 mil. Só que 90% dos nossos investidores na Victoire, que o pessoal não conhece, não sabe, era estrangeiro, né? Não era local. Sim. Né? Eu ia todo ano para os Estados Unidos, né? Fui para a Europa, fui para o Oriente Médio, 2 a 3 semanas, reuniões, 4 a 6 reuniões por dia, com os maiores, né, investidores americanos, digamos, europeus, do Oriente Médio, muito exigentes, né? Então eu aprendi muito como é que o mercado externo olha, o que eles querem, né? Como é que funciona a cabeça do gringo, né? E com eles como gestores, né? Eu vou contar uma experiência aqui, né? Eu fui logo depois, em outubro de 2008, na crise, né, mano? Crise de 2008. Sim. Eu estava em Genebra, visitando o meu maior investidor, que é o Rothschild. Rothschild tem vários, eles têm lá em Genebra, tem em Londres, né? Que essa família bancou o Brasil aqui na época do Império. Era meu maior investidor na Victoire, nos small caps, né? O mercado estava caindo 30%, 40%, né? E eu tive uma reunião, tinha 8 pessoas que participaram, né? Falei do Brasil, falei, putz, eu saí super animado, não, a reunião foi boa, né? Acho que eles vão investir mais. Acabou a reunião. Werner, gostamos muito de ouvir, né, sua opinião, Brasil, o que está acontecendo. Só que estamos comunicando a você que o nosso comitê de investimentos, quer dizer, antes mesmo da reunião, decidimos que vamos reduzir a posição em emerging markets em 80%. O Brasil está dentro, você está dentro. Infelizmente,
top-down. Sim. Uma decisão lá de cima, né? Foi uma grande frustração, né? Porque o mercado reage dessa forma. Então, assim, eu aprendi a ter frustrações como essa, né? Que para mim era meu maior investidor, muito sofisticado. Falei, eles vão aproveitar agora, né? Eu tive também com o fundo lá fundo Family Office de Liechtenstein, da família real, né? Tive com eles. No primeiro momento não investiram com a gente. Sabe por quê? Investiram com a Madoff. Caramba, que escolha. Perderam, era o maior fundo que eles tinham. Não, nós investimos aqui, né? Então não podemos investir agora. Aconteceu. Virou história. Família real, eles tinham mais ou menos 8 bilhões de dólares, né? E o principal investimento deles era com Madoff, que depois aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, o passivo é importante, então por isso nós temos uma base de varejo. Hoje nós temos 50%, são esses 80 mil, digamos, cotistas, né, que são CPFs. Uhum. E temos lá institucionais, né, já uma carteira grande, 50% que é fundo de fundos, né, que são os fundos de pensão, os RPPS, que são os fundos de pensão de prefeitura e estado, né, que os conhecidos RPPS, regime próprio. Então hoje nós estamos meio a meio, tá? Então está bem equilibrada. Nós vamos observando agora onde os institucionais estão animados, estão voltando, estão investindo, fundos de fundos, e pessoa física ainda resgatando, né? Tivemos uma proporção até maio de resgate maior que a aplicação, nada significativo, até os dividendos acabaram cobrindo, né? Agora nós temos uma proporção, eu diria, de 3:1 a 4:1 de ingresso contra resgate, onde a maior parte vem do institucional. E quem está resgatando ainda é a pessoa física, que ainda talvez esteja um pouco atrasado, né? Quando estão olhando assim, mas não perceberam ainda. Talvez quando manchete de jornal, bolsa sobe, juros caiu, aí eles vêm, né? O institucional já está antecipando, ele está percebendo que vai acontecer. Então hoje esse passivo, né? Pessoa física ainda retraída, o institucional, né? Jurídica, os fundos de pensão já um pouco mais animados com a gente. Então gerir pessoa física e institucional, né? Porque às vezes cada um. Mas é bom você ter os dois, né? Se você tiver só o varejo, como era no início, tá vendo mais resgate. Hoje já está equilibrado, já favorecendo o institucional. Muito bom. Werner, você falou um negócio que ficou muito na mente, que foi a questão nós trabalhamos com empresa. Sim. Fazemos hedges, nossos hedges são as empresas. E eu queria saber um pouquinho da questão do due diligence dessas empresas que vocês olham, até pela essa experiência larga, não só pela essa influência dos juros, enfim, mas dessa governança. Como que vocês trabalham isso ali próximo? Acho que isso é super importante para quem trabalha com small caps. A palavra governança é chave, né? Para nós ela é muito importante. Então, outra coisa é a longevidade, né? Quando a gente começou a Trígono, eu já conhecia as empresas, né? Então hoje, eu vou dizer que 70% da carteira é a mesma carteira que eu tinha na outra gestora, né, de 15 anos atrás. Logicamente vieram novos nomes que vieram do mercado, IPOs, ou nomes que a gente não investia, né, que as coisas foram mudando, alguns nomes saíram. E o que eu aprendi, especialmente com o Nordbank, é a questão de governança, né? É uma escola, eles são uma referência na questão de governança, porque a gente tinha que entender todos os requisitos deles de governança, né? As regras. Então, para nós é muito importante. Então, assim, o tempo que você conhece as empresas, eu conheço empresas tipo uma Ferbasa de 83, né? A tal da Tronox, hoje já mudou de nome 4 vezes, que era Tibraz, né? Eu conheço desde então, 86, quando eu trabalhei na Bahia. Então, a gente conhece empresas há muito tempo, né? Mesmo as empresas menores. Eu também, como investidor pessoa física do passado, que a gente acompanhava, nomes como Metisa, Graziotin, Randon, Marco Polo, eu investia lá na década de 80, como pessoa física, né? Esses nomes continuam aí. Então a gente conhece esses nomes de longa data, né? Até como na condição de pessoa física. E o que distingue também a Trígono, inclusive o Banco do Brasil, né, a BBA, ele deu muito peso, foi a questão de governança. Hoje nós temos, nós não temos não, as nossas empresas que nós investimos, elas têm 23 conselheiros, administração fiscal, onde a Trígono indicou o conselheiro, né? Logicamente, a Trígono votou, o mercado nos apoiou também, alguns casos menos, alguns casos mais, perdemos também algumas eleições,
Então é muito importante a questão dos conselhos, né? Conselho de administração fiscal. O fiscal é mais importante que a administração. Querem mudar as regras agora para as empresas menores, que para mim é um grande erro, se a CVM leva isso a cabo. Né? Então a governança no ESG é o mais importante. Por quê? Porque é o conselho de administração, né, que é a governança, que vai definir os investimentos sociais e ambientais. Você tem um orçamento, você tem as ações sociais também que as empresas fazem, que talvez seja o que elas menos acabam divulgando. Tivemos na visita na Jales agora, há 2 semanas, onde tem uma escola, que é a Jales, né, tem lá a fundação, patrocina uma escola com 600 alunos, para os funcionários, para a cidade, excepcional o ensino, né? E acaba não sendo conhecido pela sociedade, né? Por todos nós. Então a governança é um dos elementos que acabam distinguindo empresas, né? E para nós é muito importante você ter bons, digamos, conselheiros, não ligados, muito importante, não associados à própria família ou controladores, né? Porque vários casos, né? Que a gente até discutiu com algumas empresas. Digamos que a empresa tem 7 conselheiros, tá? São 7 lá. 4 ligados ao controle, ou à família, né? Ou de uma certa forma ligados aos controles. 3 que eles chamam independentes, ok? Independentes. Pegaram o nome lá do IBGC, ou pessoas ilustres de mercado, indicado por quem? Pelos controladores. Então você tem 7, nenhum representa fundo, nenhum representa investidor. Né? Então, as minhas necessidades, as minhas demandas e das pessoas físicas, que a gente é muito mais movido pelo mercado, né? Pessoa física especialmente, eu como fundo, né? Eu tenho cotista, eu tenho resgate, e o controlador, não, ele não tem resgate, né? Ele não vai vender. Então, às vezes a demanda dele é diferente da minha demanda. Né? Às vezes eu puxo a vida para nós, nesse momento, eu queria ter mais investimento e menos dividendos, né? Ou o contrário, não. Agora é o momento de pagar dividendos, porque eu quero uma recompra. Não, eu não quero fazer assim. Então você tem que ter representantes, né, independentes que falem também pela visão dos outros investidores, né, e não dos controladores. E muitas empresas. Então esse conceito, o que é um conselheiro independente, né? Conceito CVM ou IBGC, é assim: não foi funcionário ou não foi consultor nos últimos 3 anos. Se é irmão, se é cunhado, se é amigo íntimo, né? Como nosso presidente com o seu advogado lá no STF, né? Ele está, de certa forma, conflitado, né? Ele está ali muito ligado ao quem o indicou. Porque se ele contrariar quem o indicou, provavelmente no ano que vem ele não continua, né? Puxa vida, eu como acionista estou querendo uma coisa e você meu conselheiro, eles chamam né? Meu conselheiro, você fez uma coisa diferente do que eu queria. Os conselheiros, né? É muito importante. A gente aprendeu lá na Dom Cabral. Eu sou formado pela Fundação Dom Cabral em formação de conselheiros. Os conselheiros são conselheiros das empresas, trabalham para as empresas, para todos os investidores. Não é o conselheiro da Trígono, não é o conselheiro da Petrobras. Petrobras é diferente, a gente sabe, né? Como é que funciona. Né? Então, assim, esse conceito é muito importante de governança, onde os conselheiros têm um papel fundamental, fiscal mais ainda, vide americanos, vide CVC, vide etc, etc. Né? Quem está olhando, quem está realmente prestando atenção e que não esteja ligado ao grupo, porque às vezes não tem interesse. Pô, vou ter um problema aqui, eu não quero mostrar no meu balanço, não quero reportar. O fiscal, peraí. Quem não sabe, o fiscal, ao contrário do conselho de administração, o conselho fiscal ele pode fazer o seu voto à parte, o seu parecer à parte, está lá no relatório no ITR, no balanço. Olha, eu não concordo, tal, escrito. O conselho de administração, assim, por maioria, por unânime, aquele que discordou, né, a maioria assim, não teve 100% digamos, de voto. Não aparece o porquê, quem foi que discordou. Então, e a Trígono dá muito peso na governança, pela minha experiência passada, pelas tungadas que eu já tive no mercado, né, quantas aí, OPA ao contrário, OPA é um IPO ao contrário, fechamento de capital, né? E isso acontece e vem acontecendo, não vai acontecer sempre, né? Fechando o capital em prejuízo aos minoritários e atendendo o interesse dos controladores, né? E aí eles voltam ao mercado, o cara fechou o capital, muda o nome e volta ao mercado. Só que, né, em vários casos aconteceram isso. Várias empresas mudaram de nome justamente para você disfarçar a governança, né? Você não lembra quem era. Muda o nome. Empresa nova aqui. Mas a governança é a mesma. Como é que está a visão de vocês em relação à estrutura do portfólio hoje, né?
E se você puder também, lógico, abertamente aqui falar de algum case que te chama a atenção, que vem fazendo bom trabalho, que está apresentando bons resultados, que acho que é um tema sempre muito demandado aqui no Fundo do Baú. Marco, a gente é muito transparente, né? Através das nossas lives, Exato. das resenhas, né? A gente apresenta lá, não tem nenhuma recomendação de investimento, não mostramos valuation, né? Não damos valor, né? Preço-alvo. Então hoje, eu vou ilustrar aqui que o nosso fundo flagship primeiro, né? Que é o Small Caps, está em quase 1 bilhão. Ele começou com 8 empresas, né? Das 8 apenas uma não está na carteira, que é a Trisul. Tivemos 2 vezes, compramos, vendemos, compramos de novo, vendemos e não voltamos mais. Então, assim, a questão de longevidade, né? Então, das 8 primeiras, 7 continuam. E hoje nós temos 10 empresas que representam 92% da carteira. Temos um total de 25 empresas investidas. Pô, 25? Né? Você não é concentrado? Sim. Só que 10 representam 92%. Porque, assim, eu começo pequeno, vou aprendendo, né? Não gostei, vou sair. Não, agora estou tomando mais convicção, né? Aprendendo, e a gente vai aumentando as posições. Então, são 10 empresas, né? Eu destaco. Eu vou falar as top 5, ou 6, as 6 principais. Não é pela ordem, tá? Mas só não é a primeira, a segunda, já foi uma maior, uma menor. Então a Ferbasa, o Marco conhece bem, é a Tupi, né? Que a gente tem uma participação relevante tanto na Ferbasa quanto na Tupi, Kepler, né? Metal Leve, Schultz, e São Martinho. Então essas são as nossas principais, digamos as 6 principais, né? 2 do agronegócio, que é São Martinho, né? 3 da indústria, né? Que é Metal Leve, Tupi e Schultz, né? Então elas têm coisas diferentes, né? Não é tudo igual, cada uma tem a seu diferencial, e uma de commodities, né? Que é uma empresa que está dentro do setor de siderurgia, né? Que é a Ferbasa, que aí, né, vai aí com fatores diferentes, né, das demais. Então, são as 6 principais, né? Aí não sei se algum caso mais interessante, né, mas a gente pode estar comentando qualquer uma delas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que um pouco mais subjetiva. Como que é lidar, ser acionista e ser acionista minoritário, mas com empresas tão diferentes, com controladores tão diferentes? Vamos pegar a Ferbasa. A Ferbasa é uma fundação, é um controlador completamente diferente da MAHLE Metal Leve, que é um controlador alemão, né? Estrangeiro. Uma fundação também. Fundação. As pessoas não sabem que é uma fundação. Fundação também, mas é estrangeira, enfim. Que também talvez tenha sempre aquela relação com dividendos, né? Pô, tá mandando recursos lá para fora, né? Como é que fica esse trânsito sendo minoritário com empresas muito diferentes, assim, né? Que essas 6 empresas, vou dizer, cada uma tem uma governança diferente. Ferbasa é uma fundação filantrópica, basicamente os dividendos que suportam os investimentos em educação, filantropia. Tupi, BNDES e Previ são os controladores. Imagina, 2 entidades, né? Não vou dizer estatais, porque a Previ, ela é privada, mas dentro de uma organização estatal, que é o BB. E a BNDES é uma empresa estatal. Então, uma governança que a gente tem que entender todos os quesitos, os conselhos de governança. Kepler era uma corporation, né? Hoje, a Trigon tem 3 conselheiros em 8, né? É uma empresa que não tem controle definido, né? Então, assim, como é que você lida uma corporation? Schultz é uma empresa de controle familiar, né? São várias famílias, né? Schultz é uma das famílias, são 3 famílias, e o Sérgio Rodarte, que é um minoritário, mas ele talvez o maior investidor da Schultz é o Sérgio Rodarte, pessoa física ali, né? E o clube de investimento. São Martinho também é uma família, só que são 3 famílias parecidas, né? Que tem um acordo que controla São Martinho. Então cada MAHLE é uma fundação também, né? Uma fundação com uma Ferbasa, né? Uma multinacional. Então a multinacional tem particularidades, especialmente uma fundação alemã, né? Então cada empresa tem sua particularidade, cada conselho tem sua particularidade, e nós agimos muito proximamente de todos, né? Então a gente aprendeu como é que eu lido com uma corporation, né? Que tem a Tarpon, tem a família Heller, né? Tem os minoritários, né? Como é que a gente atua dentro dessa estrutura? Como é que eu atuo com Previ e BNDES? A gente fez a carta, né, recomendando, né, para a administração, os conselheiros, foi feito em conjunto. Previ, BNDES e a Trígono assinaram, e nós discutimos a composição do conselho, que é para a mesma coisa, né? A gente discutiu com o Heller, né, com a Tarpon, qual seria a estrutura, né? Que é a complementariedade do conselho, né? Não posso ter todo mundo igual. Eu tenho que ter um
perfil, né, que se integra, né, que se complementa, né, as competências, né. E Ferbasa, muito particular a casa. Então a gente aprendeu a conviver com isso já na gestora anterior, né, porque eu já lá eu devo ter indicado e eleito mais de 160 conselheiros, né. Imagine a quantidade. E assim, para o Nordbank, eu tinha que enviar uma recomendação. Olha, tá aqui os nomes que nós vamos votar. Eles simplesmente seguiam. E outra coisa, não era só das posições que eles tinham com a gente, não. Ele podia ter, por exemplo, Confab conosco, mas tinha Confab com eles também, né? Eu tinha nomes onde eles também, com uma gestão passiva, também tinham participação. E os advogados que votavam por Nordbank, né, porque isso aí tem uns escritórios que representam os ETFs, os fundos de pensão lá fora, os endowments. Puxa, o Nord está votando nesses conselheiros. Eu vou votar para todo mundo. Porque como é que um ETF vota, né? Ele tem ações. Como é que um fundo de pensão endowment estrangeira dos bombeiros lá de Delaware vai investir? Então, assim, eles seguem. Agora tem aquele ISS, né, que tem uma empresa que faz recomendações, então eles indicam, né, e os estrangeiros basicamente seguem. Então é isso, Marcos. A gente tem que aprender, né, conviver com as particularidades, né, com as necessidades e se adaptar também, né, a eles. Né? Não adianta trazer eles para a gente também tem que beber da mesma água que eles. Né? A gente quer confrontar, a gente não quer confronto, a gente quer realmente se juntar, né, esforços para a melhor governança em benefício de todos os investidores. Muito bom. E só para terminar na questão de cases aqui, nesses minutinhos, eu sei que a gente olha para longo prazo, 2, 5, 10, 20 anos, só que o cotista está sempre querendo, mas e o mês que vem? O trimestre. Daqui 6 meses, né? Dentro desse cenário de queda de juros, dentro do seu portfólio, você acredita que tenha alguma empresa, alguma ação que tende a ser mais beneficiada, no sentido assim, por exemplo, a Kepler? A Kepler é uma companhia que precisa de financiamento dela, mas principalmente dos seus clientes. Então, com juros menores, ajuda a ter mais demanda, né? A própria, talvez, a Tupi, os seus clientes ter mais demanda com juros mais baixos. Que tipo de empresa tem industrial? Dessas né? 6 que eu citei, talvez que esteja mais exposta ao Brasil, que é a taxa de juros, é a Schultz. Sim. Mas por quê? Ela tem 70% das vendas no Brasil, né? A Tupi está meio a meio, né? As outras têm exportação. A Schultz está envolvida no setor de compressores, que mais ou menos 25% já foi mais. Compressores você vende no varejo e para a indústria. Compressores, onde você pensa, até no dentista tem compressor da Schultz, né? Você vai numa cabine de pintura industrial, tem Schultz. Né? Então, esse segmento de varejo e também indústria, PIB, depende, né, de juros que a Schultz está. Tratores, caminhões, né, máquinas fora estrada, infraestrutura, depende do financiamento, do custo daquele capital. Então, você tendo um financiamento mais barato, né, para a indústria poder investir, né, ou não, assim, os setores, né, o agronegócio, comprar um trator, né, uma Júlio Simões, uma Vamos, né, comprar um caminhão, uma máquina, sim. Logicamente, uma Selic de 14, 13,35 uma coisa, Selic de 8 é outra coisa. Né? Então, eu acredito que dessas 6 empresas, né, a Schultz é que está mais exposta, mas ela vem crescendo, mesmo assim, com juros elevados, ela vem crescendo. Imagine se os juros caírem. Né? Então, mas eu acredito que a Schultz tenha talvez o efeito mais positivo no curto prazo, mediante aquela taxa de juros. Tá, muito bom. É isso aí, Pedrão. Deixe seu recado final também, que a gente tem mais 2 minutinhos aí para terminar o nosso fundo baú especial com a Trígono. Só que a gente sempre termina, tá, Werner? Falando um pouquinho do empreendedor em si, da pessoa Werner. Né? Claro que a gente já falou da larga experiência. Como que é essa rotina do Werner? Quando chega lá na Asset e também nas participações, que eu vi que, principalmente conselho aí, vocês aparecem sempre. E como que é essa relação junto com os profissionais ali da Trígono também? Então, o Werner, eu formei muitos profissionais na minha vida, né? Eu destaco o Gustavo Viviani, que hoje é o CFO RI da Santander. Eu o trouxe lá do crédito do Citi para trabalhar comigo no Cellside, né? O Fábio Mota, conhecido também. Fabinho, o Marcelo Peixoto, que eu trouxe do crédito para trabalhar comigo. Então, assim, formei muitos profissionais. Legal. Então, eu sou, digamos, minha formação não é daquele cara de dar bronca, não é o cara que fica... Eu sei que tem vários gestores, né, que realmente se impõem pelo medo, e eu quero mais, assim, como exemplo, né, e você errou, né, mas sem, tipo,
bronquear muito, né? Olha, talvez desse jeito fosse melhor. Então eu quero formar meus sucessores, né? Então acho que a gente recebe muito currículo de gente que quer trabalhar com a gente. Puxa vida, toda hora. Meu dia é muito extenso, começa lá 6 da manhã, né? Que é a hora que eu acordo. Eu tipo 8, 9 horas, ainda de certa forma, vendo e-mail, olhando o WhatsApp, respondendo. Então minha vida é muito dedicada. Logicamente eu tenho os momentos de lazer, né? E eu abandonei minha vida, digamos, corporativa em 2007, né? Com diretor, com CityPrev, benefícios, né? Para tomar o risco, né, com ex-colegas que a gente teve lá no City, na Victoire, né? E isso aos 49 anos, né? Aos 59, né? Eu já estava tranquilo, né? E começo uma outra gestora do zero, né? Esse gosta aí. Zero. Esse gosta. Uma salinha, ó, metade disso. Imagina essa. Uhum. A nossa mesa era menor do que essa aqui. Essa aqui, ó, desse tamanho dessa mesa, né? Uma salinha subalocada, né? Sem Cider. O Cider era o Verbier, lembra o Verbier? Sim, a gente passou a gerir o clube de investimento já na jurídica, né? Mas demorou. Assim, então, puxa vida, eu fiquei muito feliz de ter feito essa transição. Eu vejo colegas, né? Até amigos de faculdade, gente que me aposentei, não sei o quê. Não, eu estou no pique, né? Jogo tênis, consigo jogar, conciliar. Então, meu intuito é também formar profissionais, né? A educação financeira, que a gente sempre faz as lives, sou muito convidado para dar aulas, né? No IBMEC, a gente foi no IBMEC já 2 vezes, né? Em outras instituições. Então, tenho paixão pelo que eu faço, né? Adoro o que eu faço. Eu sou analista, mão na massa, planilhando igual qualquer analista, né? Eu não tenho mais privilégio que ninguém, né? Eu quero formar e sem nenhum tipo de privilégio, né? Eu realmente sou bastante produtivo, porque eu consigo fazer o que eu faço como analista, gerir as carteiras, né? Formar pessoal, né? E aí lidar também com investidores, porque a gente também tem esse lado comercial, né? Então, assim, o que eu falo, né? Minha intuito é que as pessoas sigam um exemplo, né? Se você acha que eu faço bem, né, que eu sou dedicado, o jeito que eu sou, a minha ética, né, faço igual. E se acha que tem uma coisa que está errado, né, ou diferente, não é obrigado a ser igual. Não tem clone, não tem avatar. Sim, né? Sim. Mas eu realmente, minha vida foi tentar espelhar o que eu faço, né, e trazer as pessoas para o melhor. E graças a Deus, a gente tem várias pessoas profissionais que estão no mercado que acabaram, que eu assim comecei a formar no início. Então, um dos objetivos é esse, mas a gente trabalha para os investidores, né? Se isso aqui não se traduzir em dinheiro, né? Pessoas que têm um sonho de fazer uma faculdade, viajar, casar, comprar uma casa, comprar um carro, se aposentar, né? Então, assim, minha missão é também realizar o sonho das pessoas, tá? Então, é para isso que talvez minha missão é essa, né? Realmente, e que as pessoas também consigam cumprir os seus sonhos, né? E as suas próprias missões pessoais. Muito bom, que aula, hein? Que orgulho de conhecer e estar próximo de pessoas como Mark, você. Você também faz parte dessa história, a gente vai se estrumbando aí. Eu sei que também está carreira dinâmica, né? Agora um novo negócio, né? Pedro Barbosa também, né? Sei que todos têm uma carreira dinâmica. Assim, o mercado não deixa assim, eu vou dar o último conselho, a última coisa assim. Claro. Não desista do seu sonho. Por mais demorou 25 anos para fazer o que eu queria. 25 anos, né? Que eu queria fazer Southside e depois fazer gestão, né? Então, assim, demorou muito tempo, mas não desistir. Faço o que eu sempre quis fazer. Eu digo assim, por mais que seja difícil, talvez impossível, não desistam. Você vai chegar lá. Eu gosto muito da história da Nike, né? Quanto que ele passou lá, para quem conhece a Nike, né? Quantos casos foram esses? Não desistam. E assim, faça o que o coração manda. Não é o que o dinheiro manda. Faça o que você gosta. Você vai chegar e vai te dar dinheiro se você fizer com paixão. Trabalhar por dinheiro, digo, não vai te realizar. Fazer o que você gosta e ganhar dinheiro, realmente, com certeza você vai chegar lá. Eu te falo que no nosso mercado não é fácil pensar assim. Por isso que é importante sempre alguém de fora trazer isso para a gente reforçar que, cara, você pode ter relações não agressivas também dentro do mercado financeiro, né? Parece sempre que você tem que ter relações mais agressivs nesse sentido. Infelizmente, fica essa história que o gestor, eu digo assim, o chefe tem que ser duro, tem que dar bronca, não sei o quê. Eu já, totalmente contrário a essa tese aqui. Acho que assim, a gente tem que ser próximo às pessoas, justo, principalmente justo, ético, né? E não se impor pelo medo. Você tem que se impor pelo exemplo e não pelo medo.
Muito bom. Que aula, hein? Que aula. Muito bom. Deixa só para terminar, Claro, deixa já... as suas redes sociais também da Trígono, né, principalmente. Então, assim, o site. trigonocapital.com, né? Que se vocês se inscrevem lá, recebem todo o inscrever. material. Aham. Né, nossas lives toda quarta-feira, 19 horas, fora de sessões, né? No canal do YouTube, pode se inscrever também. Temos nossos podcasts, né? Temos nossos Trigonocast, que chamamos assim, né? Nossos conteúdos. Então, você estando inscrito no site trigonocapital.com, não tem um BR, tá? E também no YouTube você vai receber todo esse conteúdo, todo esse material que a gente disponibiliza, tudo de graça, tá? A gente não cobra nada, tem um prazer em participar. Já dei aulas aí, pessoa que cobra, né? Me convida, eu não cobro nada, nunca cobrei. Então, assim, a gente faz totalmente com uma propósito de trazer educação financeira, que as pessoas aprendam a investir por si só. E não porque o assessor falou, porque o gestor falou, porque aquele cara falou, né? Porque o Barsi falou. Não. Você vai ter que decidir por si o que é bom para você, o que é bom para o Barsi talvez não seja bom para você. O que é bom para a Trigo talvez não seja bom para você, Pedro. Então, as pessoas têm que aprender por elas mesmas, se educarem, aprenderem e tomar suas próprias decisões. Se a Trigo for uma boa decisão, eu estou feliz. Sim, mas assim, as pessoas têm Mas ela que escolheu ela estar que na escolheu, Trigo. tá? Sim. E ela tem que saber como escolher, por que escolher. E não porque alguém falou. Não é porque o Marco falou, a Trigo não é boa, investe lá. Não, mas por quê? Então as pessoas têm que fazer a sua própria diligência e entender o porquê que a Trigo não é uma boa opção. Como tem outras opções aí disponíveis também. Muito bom. Senhoras e senhores, uma aula aqui com o Werner. Muito obrigado, Werner. Muito obrigado. Marcão, mais uma vez juntos. Obrigado também. Muito gentil. Até a próxima. Até o próximo Fundo do Baú. Valeu. Então, espero retornar aqui, né? Talvez falar um pouquinho mais de case, eu sei que o pessoal gosta, né? Vamos marcar. Mas a gente está sempre disponível, né? Dentro da agenda disponível, a gente tem todo o prazer de estar aqui com vocês. Pedro, obrigado. Marco, muito obrigado. Obrigado, velho. Obrigado. E obrigado a todos, né, que estão aqui conosco, né, que nos acompanham nas nossas lives, na BMC, quando eu também Com certeza. Né, eu sou convidado, mas é um grande prazer estar com vocês todos. Então, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.